Lei nº 12.378, de 31 de dezembro de 2010. Regulamenta o exercício da arquitetura e urbanismo, cria o Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil, CAL-BR, e os Conselhos de Arquitetura e Urbanismo dos Estados e do Distrito Federal, CAUS, e dá outras providências. O Presidente da República faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte lei. Âmbito de abrangência. Artigo 1º. O exercício da profissão de arquiteto e urbanista passa a ser regulado por esta lei. Atribuições de arquitetos e urbanistas. Artigo 2º. As atividades e atribuições do arquiteto e urbanista consistem em supervisão, coordenação, gestão e orientação técnica. Segunda, coleta de dados, estudo, planejamento, projeto e especificação. Terceira, estudo de viabilidade técnica e ambiental. Quarta, assistência técnica, assessoria e consultoria. V. Direção de obras e de serviço técnico. Sexta, vistoria, perícia, avaliação, monitoramento, laudo, parecer técnico, auditoria e arbitragem. Sétima, desempenho de cargo e função técnica. Oitava, treinamento, ensino, pesquisa e extensão universitária. Nona, desenvolvimento, análise, experimentação, ensaio, padronização, mensuração e controle de qualidade. X. Elaboração de orçamento. X. Produção e divulgação técnica especializada. E 12. Execução, fiscalização e condução de obra, instalação e serviço técnico. Parágrafo único. As atividades de que trata este artigo aplicam-se aos seguintes campos de atuação no setor: e da arquitetura e urbanismo, concepção e execução de projetos. Segunda, da arquitetura de interiores, concepção e execução de projetos de ambientes. Terceira, da arquitetura paisagística, concepção e execução de projetos para espaços externos, livres e abertos, privados ou públicos, como parques e praças, considerados isoladamente ou em sistemas, dentro de várias escalas, inclusive a territorial. Quarta, do patrimônio histórico-cultural e artístico, arquitetônico, urbanístico, paisagístico, monumentos, restauro, práticas de projeto e soluções tecnológicas para reutilização, reabilitação, reconstrução, preservação, conservação, restauro e valorização de edificações, conjuntos e cidades. V. Do planejamento urbano e regional, planejamento físico-territorial, planos de intervenção no espaço urbano, metropolitano e regional fundamentados nos sistemas de infraestrutura, saneamento básico e ambiental, sistema viário, sinalização, tráfego e trânsito urbano e rural, acessibilidade e gestão territorial e ambiental, parcelamento do solo, loteamento, desmembramento, remembramento, arruamento, planejamento urbano, plano diretor, traçado de cidades, desenho urbano, sistema viário, tráfego e trânsito urbano e rural, inventário urbano e regional, assentamentos humanos e requalificação em áreas urbanas e rurais. Sexta, da topografia, elaboração e interpretação de levantamentos topográficos cadastrais para a realização de projetos de arquitetura, de urbanismo e de paisagismo, fotointerpretação, leitura, interpretação e análise de dados e informações topográficas e sensoriamento remoto. Sétima, da tecnologia e resistência dos materiais, dos elementos e produtos de construção, patologias e recuperações. Oitava, dos sistemas construtivos e estruturais, estruturas, desenvolvimento de estruturas e aplicação tecnológica de estruturas. Nona, de instalações e equipamentos referentes à arquitetura e urbanismo. X. Do conforto ambiental, técnicas referentes ao estabelecimento de condições climáticas, acústicas, lumínicas e ergonômicas, para a concepção, organização e construção dos espaços. X. Do meio ambiente, estudo e avaliação dos impactos ambientais, licenciamento ambiental, utilização racional dos recursos disponíveis e desenvolvimento sustentável. Artigo 3º. Os campos da atuação profissional para o exercício da arquitetura e urbanismo são definidos a partir das diretrizes curriculares nacionais que dispõem sobre a formação do profissional arquiteto e urbanista, nas quais os núcleos de conhecimentos de fundamentação e de conhecimentos profissionais caracterizam a unidade de atuação profissional. Parágrafo 1º. O Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil, CAL-BR, especificará, atentando para o disposto no caput, as áreas de atuação privativas dos arquitetos e urbanistas e as áreas de atuação compartilhadas com outras profissões regulamentadas. Parágrafo 2º. Serão consideradas privativas de profissional especializado as áreas de atuação nas quais a ausência de formação superior exponha o usuário do serviço a qualquer risco ou danos materiais à segurança, à saúde ou ao meio ambiente. Parágrafo 3º.
No exercício de atividades em áreas de atuação compartilhadas com outras áreas profissionais, o Conselho de Arquitetura e Urbanismo, CAU do Estado ou do Distrito Federal fiscalizará o exercício profissional da arquitetura e urbanismo. Parágrafo 4º. Na hipótese de as normas do CAU-BR sobre o campo de atuação de arquitetos e urbanistas contradizerem normas de outro conselho profissional, a controvérsia será resolvida por meio de resolução conjunta de ambos os conselhos. Parágrafo 5º. Enquanto não editada a resolução conjunta de que trata o parágrafo 4º ou, em caso de impasse, até que seja resolvida a controvérsia, por arbitragem ou judicialmente, será aplicada a norma do Conselho que garanta ao profissional a maior margem de atuação. Artigo 4º. O CAU-BR organizará e manterá atualizado o Cadastro Nacional das Escolas e Faculdades de Arquitetura e Urbanismo, incluindo o currículo de todos os cursos oferecidos e os projetos pedagógicos. Registro do arquiteto e urbanista no Conselho. Artigo 5º. Para uso do título de arquiteto e urbanista e para o exercício das atividades profissionais privativas correspondentes, é obrigatório o registro do profissional no CAU do Estado ou do Distrito Federal. Parágrafo único. O registro habilita o profissional a atuar em todo o território nacional. Artigo 6º. São requisitos para o registro: e capacidade civil, e, segunda, diploma de graduação em arquitetura e urbanismo, obtido em instituição de ensino superior oficialmente reconhecida pelo poder público. Parágrafo 1º. Poderão obter registro no CAU dos Estados e do Distrito Federal os portadores de diploma de graduação em arquitetura e urbanismo ou de diploma de arquiteto ou arquiteto e urbanista, obtido em instituição estrangeira de ensino superior reconhecida no respectivo país e devidamente revalidado por instituição nacional credenciada. Parágrafo 2º. Cumpridos os requisitos previstos nos incisos I e segunda do caput, poderão obter registro no CAU dos Estados ou do Distrito Federal, em caráter excepcional e por tempo determinado, profissionais estrangeiros sem domicílio no país. Parágrafo 3º. A concessão do registro de que trata o segundo é condicionada à efetiva participação de arquiteto e urbanista ou sociedade de arquitetos, com registro no CAU estadual ou no Distrito Federal e com domicílio no país, no acompanhamento em todas as fases das atividades a serem desenvolvidas pelos profissionais estrangeiros. Artigo 7º. Exerce ilegalmente a profissão de arquiteto e urbanista a pessoa física ou jurídica que realizar atos ou prestar serviços, públicos ou privados, privativos dos profissionais de que trata esta lei ou ainda, que mesmo não realizando atos privativos, se apresenta como arquiteto e urbanista ou como pessoa jurídica que atue na área de arquitetura e urbanismo sem registro no CAU. Artigo 8º. A carteira profissional de arquiteto e urbanista possui fé pública e constitui prova de identidade civil para todos os fins legais, da interrupção e do cancelamento do registro profissional. Artigo 9º. É facultada ao profissional e à pessoa jurídica, que não estiver no exercício de suas atividades, a interrupção de seu registro profissional no CAU por tempo indeterminado, desde que atenda às condições regulamentadas pelo CAU-BR. Sociedade de Arquitetos e Urbanistas. Artigo 10. Os arquitetos e urbanistas, juntamente com outros profissionais, poder-se-ão reunir em sociedade de prestação de serviços de arquitetura e urbanismo, nos termos das normas de direito privado, desta lei e do Regimento Geral do CAU-BR. Parágrafo único. Sem prejuízo do registro e aprovação pelo órgão competente, a sociedade que preste serviços de arquitetura e urbanismo dever-se-á cadastrar no CAU da sua sede, o qual enviará as informações ao CAU-BR para fins de composição de cadastro unificado nacionalmente. Artigo 11. É vedado o uso das expressões arquitetura ou urbanismo, ou designação similar na razão social ou no nome fantasia de sociedade que não possuir arquiteto e urbanista entre os sócios com poder de gestão ou entre os empregados permanentes. Dos acervos técnicos. Artigo 12. O acervo técnico constitui propriedade do profissional arquiteto e urbanista e é composto por todas as atividades por ele desenvolvidas, conforme discriminado nos arts. 2º e 3º, resguardando-se a legislação do direito autoral. Artigo 13. Para fins de comprovação de autoria ou de participação e de formação de acervo técnico, o arquiteto e urbanista deverá registrar seus projetos e demais trabalhos técnicos ou de criação no CAU do ente da federação onde atue. Parágrafo único. A qualificação técnica de sociedade com atuação nos campos da arquitetura e do urbanismo será demonstrada por meio dos acervos técnicos dos arquitetos e urbanistas, comprovadamente a ela vinculados. Artigo 14.
É dever do arquiteto e urbanista ou da sociedade de prestação de serviços de arquitetura e urbanismo indicar em documentos, peças publicitárias, placas ou outro elemento de comunicação dirigido a cliente, ao público em geral e ao CAU local, e o nome civil ou razão social do S. Autor é S. e executante, S. do serviço completo ou abreviado, ou pseudônimo ou nome fantasia, a critério do profissional ou da sociedade de prestação de serviços de arquitetura e urbanismo, conforme o caso. Segunda, o número do registro no CAU local, e, terceira, a atividade a ser desenvolvida. Parágrafo único. Quando se tratar de atividade desenvolvida por mais de um arquiteto e urbanista ou por mais de uma sociedade de prestação de serviços de arquitetura e urbanismo e não sendo especificados diferentes níveis de responsabilidade, todos serão considerados indistintamente coautores e corresponsáveis. Artigo 15. Aquele que implantar ou executar projeto ou qualquer trabalho técnico de criação ou de autoria de arquiteto e urbanista deve fazê-lo de acordo com as especificações e o detalhamento constantes do trabalho, salvo autorização em contrário, por escrito, do autor. Parágrafo único. Ao arquiteto e urbanista é facultado acompanhar a implantação ou execução de projeto ou trabalho de sua autoria, pessoalmente ou por meio de preposto especialmente designado com a finalidade de averiguar a adequação da execução ao projeto ou concepção original. Artigo 16. Alterações em trabalho de autoria de arquiteto e urbanista, tanto em projeto como em obra dele resultante, somente poderão ser feitas mediante consentimento por escrito da pessoa natural titular dos direitos autorais, salvo pactuação em contrário. Parágrafo 1º. No caso de existência de coautoria, salvo pactuação em contrário, será necessária a concordância de todos os coautores. Parágrafo 2º. Em caso de falecimento ou de incapacidade civil do autor do projeto original, as alterações ou modificações poderão ser feitas pelo coautor ou, em não havendo coautor, por outro profissional habilitado, independentemente de autorização, que assumirá a responsabilidade pelo projeto modificado. Parágrafo 3º. Ao arquiteto e urbanista que não participar de alteração em obra ou trabalho de sua autoria é permitido o registro de laudo no CAU de seu domicílio, com o objetivo de garantir a autoria e determinar os limites de sua responsabilidade. Parágrafo 4º. Na hipótese de a alteração não ter sido concebida pelo autor do projeto original, o resultado final terá como coautores o arquiteto e urbanista autor do projeto original e o autor do projeto de alteração, salvo decisão expressa em contrário do primeiro, caso em que a autoria da obra passa a ser apenas do profissional que houver efetuado as alterações. Ética. Artigo 17. No exercício da profissão, o arquiteto e urbanista deve pautar sua conduta pelos parâmetros a serem definidos no Código de Ética e Disciplina do CAU-BR. Parágrafo único. O Código de Ética e Disciplina deverá regular também os deveres do arquiteto e urbanista para com a comunidade, a sua relação com os demais profissionais, o dever geral de urbanidade e ainda, os respectivos procedimentos disciplinares, observado o disposto nesta lei. Artigo 18. Constituem infrações disciplinares, além de outras definidas pelo Código de Ética e Disciplina, e registrar projeto ou trabalho técnico ou de criação no CAU, para fins de comprovação de direitos autorais e formação de acervo técnico, que não haja sido efetivamente concebido, desenvolvido ou elaborado por quem requerer o registro. Segunda, reproduzir projeto ou trabalho técnico ou de criação, de autoria de terceiros, sem a devida autorização do detentor dos direitos autorais. Terceira, fazer falsa prova de quaisquer documentos exigidos para o registro no CAU. Quarta, delegar a quem não seja arquiteto e urbanista a execução de atividade privativa de arquiteto e urbanista. V. Integrar sociedade de prestação de serviços de arquitetura e urbanismo sem nela atuar, efetivamente, com o objetivo de viabilizar o registro da empresa no CAU, de utilizar o nome arquitetura ou urbanismo, na razão jurídica ou nome fantasia ou ainda de simular para os usuários dos serviços de arquitetura e urbanismo a existência de profissional do ramo atuando. Sexta, locupletar-se ilicitamente, por qualquer meio, às custas de cliente diretamente ou por intermédio de terceiros. Sétima, recusar-se injustificadamente a prestar contas a cliente de quantias que houver recebido dele, diretamente ou por intermédio de terceiros. Oitava, deixar de informar em documento ou peça de comunicação dirigida a cliente ao público em geral, ao CAU-BR ou aos CAUs, os dados exigidos nos termos desta lei. Nona, deixar de observar as normas legais e técnicas pertinentes na execução de atividades de arquitetura e urbanismo. X. Ser desidioso na execução do trabalho contratado.
X. Deixar de pagar a anuidade, taxas, preços de serviços e multas devidos ao CAL-BR ou aos CAUs, quando devidamente notificado. 12. Não efetuar registro de responsabilidade técnica quando for obrigatório. Artigo 19. São sanções disciplinares. E advertência. Segunda, suspensão entre 30 dias e um ano do exercício da atividade de arquitetura e urbanismo em todo o território nacional. Terceira, cancelamento do registro. E quarta, multa no valor entre 1 a 10 anuidades. Parágrafo 1º. As sanções deste artigo são aplicáveis à pessoa natural dos arquitetos e urbanistas. Parágrafo 2º. As sanções poderão ser aplicadas às sociedades de prestação de serviços com atuação nos campos da arquitetura e do urbanismo, sem prejuízo da responsabilização da pessoa natural do arquiteto e urbanista. Parágrafo 3º. No caso em que o profissional ou sociedade de arquitetos e urbanistas deixar de pagar a anuidade, taxas, preços de serviços e multas devidos ao CAL-BR ou aos CAUs, quando devidamente notificado, será aplicada suspensão até a regularização da dívida. Parágrafo 4º. A sanção prevista no inciso 4º pode incidir cumulativamente com as demais. Parágrafo 5º. Caso constatado que a infração disciplinar teve participação de profissional vinculado ao conselho de outra profissão, será comunicado o conselho responsável. Artigo 20. Os processos disciplinares do CAL-BR e dos CAUs seguirão as regras constantes da Lei no 9.784, de 29 de janeiro de 1999, desta lei e, de forma complementar, das resoluções do CAL-BR. Artigo 21. O processo disciplinar instaura-se de ofício ou mediante representação de qualquer autoridade ou pessoa interessada. Parágrafo 1º. A pedido do acusado ou do acusador, o processo disciplinar poderá tramitar em sigilo, só tendo acesso às informações e documentos nele contidos o acusado, o eventual acusador e os respectivos procuradores constituídos. Parágrafo 2º. Após a decisão final, o processo tornar-se-á público. Artigo 22. Caberá recurso ao CAL-BR de todas as decisões definitivas proferidas pelos CAUs, que decidirá em última instância administrativa. Parágrafo único. Além do acusado e do acusador, o presidente e os conselheiros do CAU são legitimados para interpor o recurso previsto neste artigo. Artigo 23. Prescreve em 5 anos a pretensão de punição das sanções disciplinares, a contar da data do fato. Parágrafo único. A prescrição interrompe-se pela intimação do acusado para apresentar defesa, criação e organização do CAL-BR e dos CAUs. Artigo 24. Ficam criados o Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil, CAL-BR e os Conselhos de Arquitetura e Urbanismo dos Estados e do Distrito Federal, CAUs, como autarquias dotadas de personalidade jurídica de direito público, com autonomia administrativa e financeira e estrutura federativa, cujas atividades serão custeadas exclusivamente pelas próprias rendas. Parágrafo 1º. O CAL-BR e os CAUs têm como função orientar, disciplinar e fiscalizar o exercício da profissão de arquitetura e urbanismo, zelar pela fiel observância dos princípios de ética e disciplina da classe em todo o território nacional, bem como pugnar pelo aperfeiçoamento do exercício da arquitetura e urbanismo. Parágrafo 2º. O CAL-BR e o CAU do Distrito Federal terão sede e foro em Brasília. Parágrafo 3º. Cada CAU terá sede e foro na capital do estado, ou de um dos estados de sua área de atuação, a critério do CAL-BR. Artigo 25. O CAL-BR e os CAUs gozam de imunidade a impostos. Artigo 26. O plenário do Conselho do CAL-BR será constituído por: inciso 1º, um conselheiro representante de cada estado e do Distrito Federal. Segunda, um conselheiro representante das instituições de ensino de arquitetura e urbanismo. Parágrafo 1º. Cada membro do CAL-BR terá um suplente. Parágrafo 2º. Os conselheiros do CAL-BR serão eleitos pelo voto direto e obrigatório dos profissionais do Estado que representam ou do Distrito Federal. Parágrafo 3º. O presidente será eleito entre seus pares por maioria de votos dos conselheiros, em votação secreta, e terá direito apenas a voto de qualidade nas deliberações do CAL-BR. Parágrafo 4º. As instituições de ensino de arquitetura e urbanismo oficialmente reconhecidas serão representadas por um conselheiro, por elas indicado, na forma do Regimento Geral do CAL-BR. Artigo 27. O CAL-BR tem sua estrutura e funcionamento definidos pelo seu Regimento Geral, aprovado pela maioria absoluta dos conselheiros federais. Parágrafo único.
A prerrogativa de que trata o caput será exercida com estrita observância às possibilidades efetivas de seu custeio com os recursos próprios do Conselho Federal de Arquitetura e Urbanismo, considerados ainda seus efeitos nos exercícios subsequentes. Artigo 28. Compete ao CAU-BR e zelar pela dignidade, independência, prerrogativas e valorização da arquitetura e do urbanismo. Segunda, editar, alterar o regimento geral, o código de ética, as normas eleitorais e os provimentos que julgar necessários. Terceira, adotar medidas para assegurar o funcionamento regular dos CAUs. Quarta, intervir nos CAUs quando constatada a violação desta lei ou do regimento geral. V. Homologar os regimentos internos e as prestações de contas dos CAUs. Sexta, firmar convênios com entidades públicas e privadas, observada a legislação aplicável. Sétima, autorizar a oneração ou a alienação de bens imóveis de sua propriedade. Oitava, julgar, em grau de recurso, as questões decididas pelos CAUs. Nona, inscrever empresas ou profissionais estrangeiros de arquitetura e urbanismo sem domicílio no país. X. Criar órgãos colegiados com finalidades e funções específicas. X. Deliberar sobre assuntos administrativos e financeiros, elaborando programas de trabalho e orçamento. 12. Manter relatórios públicos de suas atividades. 13. Representar os arquitetos e urbanistas em colegiados de órgãos públicos federais que tratem de questões de exercício profissional referentes à arquitetura e ao urbanismo. 14. Aprovar e divulgar tabelas indicativas de honorários dos arquitetos e urbanistas. 15. Contratar empresa de auditoria para auditar o CAU, BR e os CAUs, conforme dispuser o regimento geral. Parágrafo 1º. O quórum necessário para a deliberação e aprovação das diferentes matérias será definido no regimento. Parágrafo 2º. O exercício das competências enumeradas nos incisos V, sexta, sétima, X e 15 do caput terá como limite para seu efetivo custeio os recursos próprios do Conselho Federal de Arquitetura e Urbanismo, considerados os seus efeitos nos exercícios subsequentes, observadas as normas de ordem pública quanto à alienação de bens patrimoniais e à contratação de serviços. Artigo 29. Compete ao presidente do CAU-BR, entre outras questões que lhe forem atribuídas pelo Regimento Geral do CAU-BR, e representar judicialmente e extrajudicialmente o CAU-BR. Segunda, presidir as reuniões do Conselho do CAU-BR, podendo exercer o voto de desempate. Terceira, cuidar das questões administrativas do CAU-BR, ouvindo previamente o Conselho quando exigido pelo Regimento Geral. Artigo 30. Constituem recursos do Conselho Federal de Arquitetura e Urbanismo, CAU-BR, e 20% da arrecadação prevista no inciso I do artigo 37. Segunda, doações, legados, juros e receitas patrimoniais. Terceira, subvenções. Quarta, resultados de convênios. V. Outros rendimentos eventuais. Parágrafo único. A alienação de bens e a destinação de recursos provenientes de receitas patrimoniais serão aprovadas previamente pelo plenário do Conselho Federal de Arquitetura e Urbanismo, CAU-BR. Artigo 31. Será constituído um CAU em cada estado da Federação e no Distrito Federal. Parágrafo 1º. A existência de CAU compartilhado por mais de um estado da Federação somente será admitida na hipótese em que um número limitado de inscritos inviabilize a instalação de CAU, próprio para o estado. Parágrafo 2º. A existência de CAU compartilhado depende de autorização do CAU-BR em decisão que será reavaliada, no máximo, a cada 6 anos. Artigo 32. O plenário do CAU de cada estado da Federação e do Distrito Federal é constituído de um presidente e de conselheiros. Parágrafo 1º. Os conselheiros e respectivos suplentes serão eleitos na seguinte proporção: e até 499 profissionais inscritos, 5 conselheiros. Segunda, de 500 a 1.000 profissionais inscritos, 7 conselheiros. Terceira, de 1.001 a 3.000 profissionais inscritos, 9 conselheiros. Quarta, acima de 3.000 profissionais inscritos, 9 conselheiros mais um para cada 1.000 inscritos ou fração, descontados os 3.000 iniciais. Parágrafo 2º. O presidente será eleito entre seus pares em plenário pelo voto direto por maioria de votos dos conselheiros e terá direito apenas a voto de qualidade nas deliberações dos CAUs. Parágrafo 3º. Na hipótese de compartilhamento de CAU, nos termos do parágrafo 2º do artigo 31, e as eleições serão realizadas em âmbito estadual. Segunda, o número de membros do Conselho será definido na forma do parágrafo 1º, e
Terceira, a divisão das vagas por estado do Conselho Compartilhado será feita segundo o número de profissionais inscritos no estado, garantido o número mínimo de um conselheiro por estado. Artigo 33. Os CAUs terão sua estrutura e funcionamento definidos pelos respectivos regimentos internos, aprovados pela maioria absoluta dos conselheiros. Artigo 34. Compete aos CAUs e elaborar e alterar os respectivos regimentos internos e demais atos administrativos. Segunda, cumprir e fazer cumprir o disposto nesta lei, no Regimento Geral do CAU-BR, nos demais atos normativos do CAU-BR e nos próprios atos, no âmbito de sua competência. Terceira, criar representações e escritórios descentralizados no território de sua jurisdição, na forma do Regimento Geral do CAU-BR. Quarta, criar colegiados com finalidades e funções específicas. V. Realizar as inscrições e expedir as carteiras de identificação de profissionais e pessoas jurídicas habilitadas, na forma desta lei, para exercerem atividades de arquitetura e urbanismo, mantendo o cadastro atualizado. Sexta, cobrar as anuidades, as multas e os registros de responsabilidade técnica. Sétima, fazer e manter atualizados os registros de direitos autorais, de responsabilidade e os acervos técnicos. Oitava, fiscalizar o exercício das atividades profissionais de arquitetura e urbanismo. Nona, julgar em primeira instância os processos disciplinares, na forma que determinar o Regimento Geral do CAU-BR. X. Deliberar sobre assuntos administrativos e financeiros, elaborando programas de trabalho e orçamento. X. Sugerir ao CAU-BR medidas destinadas a aperfeiçoar a aplicação desta lei e a promover o cumprimento de suas finalidades e a observância aos princípios estabelecidos. 12. Representar os arquitetos e urbanistas em colegiados de órgãos públicos estaduais e municipais que tratem de questões de exercício profissional referentes à arquitetura e ao urbanismo, assim como em órgãos não governamentais da área de sua competência. 13. Manter relatórios públicos de suas atividades. E 14. Firmar convênios com entidades públicas e privadas. Parágrafo 1º. O exercício das competências enumeradas nos incisos 3ª, 4ª, X e 14 do caput terá como limite para seu efetivo custeio os recursos próprios do respectivo Conselho Regional de Arquitetura e Urbanismo, considerados os seus efeitos nos exercícios subsequentes, observadas as normas de ordem pública relativas à contratação de serviços e à celebração de convênios. Parágrafo 2º. Excepcionalmente, serão considerados recursos próprios os repasses recebidos do Conselho Federal de Arquitetura e Urbanismo pelo Conselho Regional de Arquitetura e Urbanismo, a conta do fundo especial a que se refere o artigo 60. Artigo 35. Compete ao presidente do CAU, entre outras questões que lhe forem atribuídas pelo Regimento Geral do CAU-BR e pelo Regimento Interno do CAU respectivo, e representar judicialmente e extrajudicialmente o CAU. Segunda, presidir as reuniões do Conselho do CAU, podendo exercer o voto de desempate. Terceira, cuidar das questões administrativas do CAU, ouvindo previamente o Conselho quando exigido pelo Regimento Geral do CAU-BR ou pelo Regimento Interno do CAU respectivo. Artigo 36. É de 3 anos o mandato dos conselheiros do CAU-BR e dos CAUs, sendo permitida apenas uma recondução. Parágrafo 1º. O mandato do presidente será coincidente com o mandato do conselheiro. Parágrafo 2º. Perderá o mandato o conselheiro que, e sofrer sanção disciplinar. Segunda, for condenado em decisão transitada em julgado por crime relacionado com o exercício do mandato ou da profissão, ou, terceira, ausentar-se, sem justificativa, a 3 reuniões do Conselho, no período de 1 ano. Parágrafo 3º. O presidente do CAU-BR e os presidentes dos CAUs serão destituídos pela perda do mandato como conselheiro, nos termos do parágrafo 2º ou pelo voto de 3/5 dos conselheiros. Artigo 37. Constituem recursos dos Conselhos Regionais de Arquitetura e Urbanismo, CAUs, e receitas com anuidades, contribuições, multas, taxas e tarifas de serviços. Segunda, doações, legados, juros e rendimentos patrimoniais. Terceira, subvenções. Quarta, resultados de convênios. V. Outros rendimentos eventuais. Artigo 38. Os presidentes do CAU-BR e dos CAUs prestarão, anualmente, suas contas ao Tribunal de Contas da União. Parágrafo 1º. Após aprovação pelo respectivo plenário, as contas dos CAUs serão submetidas ao CAU-BR para homologação. Parágrafo 2º. As contas do CAU-BR, devidamente homologadas, e as dos CAUs serão submetidas à apreciação do Tribunal de Contas da União. Parágrafo 3º.
Cabe aos presidentes do CAL-BR e de cada CAL a responsabilidade pela prestação de contas. Artigo 39. Cabe ao CAL-BR dirimir as questões divergentes entre os CAUs baixando normas complementares que unifiquem os procedimentos. Artigo 40. O exercício das funções de presidente e de conselheiro do CAL-BR e dos CAUs não será remunerado. Artigo 41. Os empregados do CAL-BR e dos demais CAUs estaduais e do Distrito Federal serão contratados mediante aprovação em concurso público, sob o regime da Consolidação das Leis do Trabalho. Anuidade devida para os CAUs. Artigo 42. Os profissionais e as pessoas jurídicas inscritas no CAL pagarão anuidade no valor de R$ 350. Parágrafo 1º. Os valores das anuidades serão reajustados de acordo com a variação integral do Índice Nacional de Preços ao Consumidor, INPC, calculado pela Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, IBGE, nos termos de ato do CAL-BR. Parágrafo 2º. A data de vencimento, as regras de parcelamento e o desconto para pagamento à vista serão estabelecidos pelo CAL-BR. Parágrafo 3º. Os profissionais formados há menos de 2 anos e acima de 30 anos de formados, pagarão metade do valor da anuidade. Parágrafo 4º. A anuidade deixará de ser devida após 40 anos de contribuição da pessoa natural. Artigo 43. A inscrição do profissional ou da pessoa jurídica no CAL não está sujeita ao pagamento de nenhum valor além da anuidade, proporcionalmente ao número de meses restantes no ano. Artigo 44. O não pagamento de anuidade no prazo, sem prejuízo da responsabilização pessoal pela violação ética, sujeita o infrator ao pagamento de multa de 20% sobre o valor devido e a incidência de correção com base na variação da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia, Selic, até o efetivo pagamento. Registro de Responsabilidade Técnica, RRT. Artigo 45. Toda realização de trabalho de competência privativa ou de atuação compartilhadas com outras profissões regulamentadas será objeto de registro de responsabilidade técnica, RRT. Parágrafo 1º. Ato do CAL-BR detalhará as hipóteses de obrigatoriedade da RRT. Parágrafo 2º. O arquiteto e urbanista poderá realizar RRT, mesmo fora das hipóteses de obrigatoriedade, como meio de comprovação da autoria e registro de acervo. Artigo 46. O RRT define os responsáveis técnicos pelo empreendimento de arquitetura e urbanismo, a partir da definição da autoria e da coautoria dos serviços. Artigo 47. O RRT será efetuado pelo profissional ou pela pessoa jurídica responsável, por intermédio de seu profissional habilitado legalmente no CAL. Artigo 48. Não será efetuado RRT sem o prévio recolhimento da taxa de RRT pela pessoa física do profissional ou pela pessoa jurídica responsável. Artigo 49. O valor da taxa de RRT é, em todas as hipóteses, de R$ 60. Parágrafo único. O valor referido no caput será atualizado anualmente, de acordo com a variação integral do Índice Nacional de Preços ao Consumidor, INPC, calculado pela Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, IBGE, nos termos de ato do CAL-BR. Artigo 50. A falta do RRT sujeitará o profissional ou a empresa responsável, sem prejuízo da responsabilização pessoal pela violação ética e da obrigatoriedade da paralisação do trabalho, até a regularização da situação. A multa de 300% sobre o valor da taxa de RRT não paga corrigida, a partir da autuação, com base na variação da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia, Selic, acumulada mensalmente, até o último dia do mês anterior ao da devolução dos recursos, acrescido este montante de 1% no mês de efetivação do pagamento. Parágrafo único. Não se aplica o disposto no caput no caso de trabalho realizado em resposta à situação de emergência se o profissional ou a pessoa jurídica diligenciar, assim que possível, na regularização da situação. Da cobrança de valores pelos CAUs. Artigo 51. A declaração do CAU de não pagamento de multas por violação da ética ou pela não realização de RRT, após o regular processo administrativo, constitui título executivo extrajudicial. Parágrafo único. Na hipótese do caput, os valores serão executados na forma da Lei no 5.869, de 11 de janeiro de 1973, Código de Processo Civil. Artigo 52.
O atraso no pagamento de anuidade sujeita o responsável à suspensão do exercício profissional ou, no caso de pessoa jurídica, à proibição de prestar trabalhos na área da arquitetura e do urbanismo, mas não haverá cobrança judicial dos valores em atraso, protesto de dívida ou comunicação aos órgãos de proteção ao crédito. Artigo 53. A existência de dívidas pendentes não obsta o desligamento do CAU. Artigo 54. Os valores devidos aos CAUs referentes à multa por violação da ética, multa pela não realização de RRT ou anuidades em atraso, prescrevem no prazo de 5 anos. Instalação do CAU-BR e dos CAUs. Artigo 55. Os profissionais com título de arquitetos e urbanistas, arquitetos e engenheiro-arquiteto, com registro nos atuais Conselhos Regionais de Engenharia, Arquitetura e Agronomia, CREAs terão, automaticamente, registro nos CAUs com o título único de arquiteto e urbanista. Parágrafo único. Os CREAs enviarão aos CAUs a relação dos arquitetos e urbanistas, arquitetos e engenheiro-arquiteto inscritos, no prazo de 30 dias da instalação do CAU, bem como os prontuários, dados profissionais, registros e acervo de todas as artes emitidas pelos profissionais e todos os processos em tramitação. Artigo 56. As coordenadorias das câmaras de arquitetura dos atuais CREAs e a Coordenadoria Nacional das Câmaras de Arquitetura do atual CONFEA gerenciarão o processo de transição e organizarão o primeiro processo eleitoral para o CAU-BR e para os CAUs dos Estados e do Distrito Federal. Parágrafo 1º. Na primeira eleição para o CAU-BR, o representante das instituições de ensino será estabelecido pela Coordenadoria Nacional das Câmaras de Arquitetura. Parágrafo 2º. A eleição para os conselheiros do CAU-BR e dos CAUs dar-se-á entre 3 meses e 1 ano da publicação desta lei. Parágrafo 3º. Realizada a eleição e instalado o CAU-BR, caberá a ele decidir os CAUs que serão instalados no próprio Estado e os Estados que compartilharão CAU por insuficiência de inscritos. Parágrafo 4º. As entidades nacionais dos arquitetos e urbanistas participarão do processo de transição e organização do primeiro processo eleitoral. Artigo 57. Os atuais Conselhos Regionais de Engenharia, Arquitetura e Agronomia, a contar da publicação desta lei, passarão a depositar mensalmente em conta específica 90% do valor das anuidades, das anotações de responsabilidade técnicas e de multas recebidas das pessoas físicas e jurídicas de arquitetos e urbanistas, arquitetos e engenheiros arquitetos até que ocorra a instalação do CAU-BR. Parágrafo único. A quantia a que se refere o caput deverá ser usada no custeio do processo eleitoral de que trata o artigo 56, sendo repassado o restante para o CAU-BR utilizar no custeio da sua instalação e da instalação dos CAUs. Artigo 58. Vetado. Artigo 59. O CAU-BR e os CAUs poderão manter convênio com o CONFEA e com os CREAs, para compartilhamento de imóveis, de infraestrutura administrativa e de pessoal, inclusive da estrutura de fiscalização profissional. Artigo 60. O CAU-BR instituirá fundo especial destinado a equilibrar as receitas e despesas dos CAUs, exclusivamente daqueles que não conseguirem arrecadação suficiente para a manutenção de suas estruturas administrativas, sendo obrigatória a publicação dos dados de balanço e do planejamento de cada CAU para fins de acompanhamento e controle dos profissionais. Parágrafo único. Resolução do CAU-BR, elaborada com a participação de todos os presidentes dos CAUs, regulamentará este artigo. Artigo 61. Em cumprimento ao disposto no inciso X do artigo 28 e no inciso 4º do artigo 34, o CAU-BR instituirá colegiado permanente com participação das entidades nacionais dos arquitetos e urbanistas, para tratar das questões do ensino e do exercício profissional. Parágrafo 1º. No âmbito das unidades da Federação, os CAUs instituirão colegiados similares com participação das entidades regionais dos arquitetos e urbanistas. Parágrafo 2º. Fica instituída a Comissão Permanente de Ensino e Formação, no âmbito dos CAUs em todas as unidades da Federação que se articulará com o CAU-BR por intermédio do Conselheiro Federal representante das instituições de ensino superior. Artigo 62. O CAU-BR e os CAUs serão fiscalizados pelo Tribunal de Contas da União e auditados, anualmente, por auditoria independente e os resultados divulgados para conhecimento público. Mútuas de assistência dos profissionais vinculados aos CAUs. Artigo 63. Os arquitetos e urbanistas que por ocasião da publicação desta lei se encontravam vinculados à mútua de que trata a Lei no 6.496, de 7 de dezembro de 1977, poder-se-ão se manter associados.
Adaptação do CONFEA e do CREAS. Artigo 64. O Conselho Federal de Engenharia, Arquitetura e Agronomia, CONFEA, passa a se denominar Conselho Federal de Engenharia e Agronomia, CONFEA. Artigo 65. Os Conselhos Regionais de Engenharia, Arquitetura e Agronomia, CREAs, passam a se denominar Conselhos Regionais de Engenharia e Agronomia, CREAs. Adaptação das leis no 5.194, de 1966, 6.496, de 1977. Artigo 66. As questões relativas a arquitetos e urbanistas constantes das leis no 5.194, de 24 de dezembro de 1966 e 6.496, de 7 de dezembro de 1977, passam a ser reguladas por esta lei. Parágrafo único. Vetado. Artigo 67. Vetado. Vigência. Artigo 68. Esta lei entra em vigor, e quanto aos artigos 56 e 57, na data de sua publicação, e, segunda, quanto aos demais dispositivos, após a posse do presidente e dos conselheiros do CAU-BR. Brasília, 31 de dezembro de 2010, 189º da Independência e 122º da República.